Meu amigo, dá pra mim conversar contigo? Por favor. Tá. Não adianta você ficar aí. Dá pra você ficar aqui pra gente conversar? O Madeiro está tentando resolver dentro... Não, não tá tentando resolver, não. Não tá tentando resolver porque me ligaram. Me ligaram e falaram que não iam fazer a devolução porque não houve arrombamento do veículo. Nenhum dos consumidores que esteve aqui, que teve seu notebook furtado, tiveram indenização por parte do Madeiro. Eu quero saber se é essa a postura, porque se é essa, eu vou, em primeiro lugar, aconselhar as pessoas a não virem aqui e não estacionarem o carro aqui. Bom, gente, a Patrulha do Consumidor está chegando no Madeiro, aqui na Castelo Branco. Eu tô com o Jaime e o Wilson aqui. Eles deixaram o carro estacionado aqui no Madeiro e foram furtados do veículo 2 notebooks, é isso? 2 notebooks, exato. 2 notebooks. Eles conversaram com o pessoal da empresa aqui do Madeiro e eles se recusam ao pagamento dizendo que eles não têm responsabilidade. Só que o Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso. Diz que existe responsabilidade objetiva, se dá guarda de estacionamento e, como vocês estão vendo, nós estamos caminhando por aqui, independentemente de ter cercas e ter cancela, a responsabilidade é daquele que dá o estacionamento. Está claro no Código de Defesa do Consumidor e na súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. E eles vieram aqui, fizeram compras, esse é o comprovante de pagamento da data em que os notebooks foram furtados. Eu fui buscar o meu amigo no aeroporto, né? Em Guarulhos, na última quinta-feira. E no retorno, eu residi em Sorocaba. Você lembra onde vocês pararam? Eu parei exatamente onde está aquele carro vermelho ali. Onde tá aquele na terceira carro vaga. Ali. Exato. Tá. Então eu parei porque estava vazio, era 3h15 da tarde aproximadamente. E quando eu deixei o veículo, eu tenho certeza que eu travei o veículo, né? Deixei a minha mochila que tinha o notebook e a mochila dele que também tinha o notebook dele. E aí eu só fui perceber o furto quando eu cheguei em casa porque... Diz que já tem outros casos aqui, que não é só de você, né? Com o mesmo formato. E eles negaram de que forma aqui? Negaram que vocês vissem as câmeras aqui do local, etc. Sim, falaram que só havia a justiça. Dá licença, aonde é aqui? Direito. Tudo bem? Ah, pode. O gerente. Quem é o gerente? Ah, é? Mas sou grande? Tésio? Isso. Eles deixaram o carro aqui no estacionamento. Conta pra eles o que aconteceu. Na última quinta-feira, dia 22, eu fui buscar o meu amigo no aeroporto, né? Tava vindo do Natal pra cá. E paramos o veículo aqui bem próximo, era 3h15 da tarde aproximadamente, quando eu deixei o veículo aqui para fazer uma refeição com ele. E aí eu moro em Sorocaba, né? É destino para passagem. E quando eu cheguei em casa, eu notei que a minha mochila estava sem o meu notebook. E aí ele foi verificado, ele também estava sem o notebook, né? Entramos em contato de pronto com o Madeiro, porque foi a única parada que nós fizemos, então não tinha possibilidade de ter sido subtraído de um outro local. E eu fui informado pelo atendente que outros casos já tinham acontecido aqui, né? Me levantou a indignação ainda maior de não ter tido nenhuma providência. Vocês têm imagens do que acontece aqui? Na verdade, as imagens é com o nosso time de relacionamento, nosso time de segurança. Sim, mas negaram para eles, porque veja, se vocês não se responsabilizam pelo que acontece no estacionamento, que é de vocês, e a súmula... Celso Russomano. É o seguinte, o restaurante em si, todos os restaurantes de Madeira, eles não têm acesso às câmeras de segurança. Nós temos um time exclusivo para isso. Sim. Mas eles pediram, vocês pediram? Eu posso disponibilizar para o senhor o número do nosso time, que é responsável por isso, para vocês tentarem... mas não é só isso, é a responsabilidade. Eles negaram para vocês o pagamento do furto? Por 2 oportunidades. Primeiro, pelo WhatsApp, falaram que ia verificar as câmeras, né, para poder ver se aconteceu de fato o furto. E 24 horas depois eles me ligaram, falando que tinham as imagens, que de fato tinha sido feito o furto aqui no estabelecimento de vocês, mas que eles não se responsabilizariam porque não houve violência e nem o carro não foi arrombado, né? E aí eu mencionei que não conheço a lei a fundo, mas eu tenho esse entendimento que a empresa deve se responsabilizar. Então, a legislação é clara, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Eu vou pegar e vou mostrar para você. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço.
Qual é o defeito? O defeito é a segurança do estacionamento, né? Agora, tem um detalhe. Veja, existe um equipamento, é importante que você que está nos acompanhando saiba disso. Foi? Sim, eu estou escutando. Tá, então estou aqui. Existe um equipamento, meu amigo, dá para mim conversar contigo? Claro, por favor. Tá. Existe um equipamento, mas deixa eu conversar contigo. Tá bom. Existe um equipamento, não adianta você ficar aí. Né? Então existe um equipamento que é usado pelos bandidos que furtam o veículo. Esse equipamento é acionado e os carros que estão em volta, quando você aciona a chave, ele não fecha. Ele não fecha, você tem que puxar a maçaneta, né? O Jailson, que é chaveiro há mais de 30 anos, estava me dizendo por telefone agora, que você tem que puxar a maçaneta toda vez que você fechar o carro. Porque eles acionam esse equipamento, eles impedem que o controle remoto, tanto de carro quanto de moto, seja acionado. E aí você pensa que trancou o carro e o carro ficou aberto. Agora, se está acontecendo outros casos aqui, por que vocês não tomaram providências? Eu desconheço, senhor, mas eu posso... É isso que eu falei para o senhor. Nós temos aqui, ó, vários, ó. Várias reclamações. Eu posso entregar para o senhor? Pois não. O número do nosso pessoal da Vamos ligar agora, pode ligar. A gente fala com ele. Eu posso entregar para o senhor. Estacionei e tranquei o carro. Quando voltei, tinham furtado o notebook. Aconteceu aqui, nesse mesmo lugar. Madeiro, não é seguro, fui furtado lá. Então, reclamações do mesmo problema. O objeto dessa publicação é alertar as pessoas que no dia 20/3/2024 foi furtado na companhia de um amigo de trabalho no estacionamento do Madeiro, rodovia Castelo Branco, exatamente onde nós estamos. Venho por meio dessa expressar a minha insatisfação e indignação com a situação que vivenciei na unidade Ecoparada Madeiro, Castelo Branco, quilômetro 44. Estava viajando com a minha esposa e ao parar no local no dia 10/3/2025, por volta de 17h45, às 8h45, para fazer uma refeição, fomos surpreendidos por um furto no estacionamento. Então eles têm conhecimento de que está acontecendo e continuam sem dar a devida segurança para os consumidores. E aqui vem relatando, são vários. Gostaria de solicitar providências imediatas em relação a esse incidente, bem como uma resposta formal sobre as ações que serão tomadas para evitar esse tipo de situação. Para evitar que esse tipo de situação se repita, tanto para a minha família quanto para outros clientes que confiam na segurança do Madeiro. Então, eu quero que você, por favor, entre em contato com a direção para saber como é que vai ficar o carro dele, no caso deles. Então a gente aguarda. Muito obrigado. De nada. O que mais me deixa indignado, na verdade, é saber que eles têm um segurança, né, motorizado, que a gente conseguiu visualizar, mas eles estão vendo aí as imagens. Boa parte do tempo andando para lá e para cá. Boa parte do tempo que a gente ficou no estacionamento, ele ficou parado, sentado no WhatsApp, sem capacete, né? Não estava fazendo de fato o serviço que ele foi contratado para fazer, né, que é a segurança. E outros tantos furtos que aconteceram, um deles inclusive eu entrei em contato pelo Instagram, inclusive foi esse rapaz aqui Maurício. mesmo, né? Isso. E ele falou que entrou em contato, foi furtado um MacBook dele na época de R$14 mil. Ele falou que não foi para frente porque a resposta deles, eles deram uma resolução técnica com palavras difíceis e isso fez com que ele desistisse, né? Vou mostrar para vocês o que diz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em cima do que estabelece a lei é que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça através da súmula 130. Olha, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual que é a prestação de serviço? Estacionamento. Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Vou mandar no estacionamento lá fora, daqui a pouco, para vocês verem se tem alguma placa dizendo não deixe objetos dentro do seu carro. Tem? Não. Não tem. Então, se eles dão informação suficientemente adequada na entrada, olha, não deixe objetos dentro do seu carro, vocês podem ser vítimas de furto. Não tem nada aqui, ó. Não tem placa nenhuma aqui na frente, de um lado ou do outro. Não existem placas no estacionamento, vocês podem ver aí. Eu estou segurando aqui a porta. Não existe placa nenhuma dizendo, ó, para que as pessoas não
não deixe as coisas dentro do estacionamento. Aí fica difícil. É uma parada ecológica muito bonita, etc e tal. Toda com verde aqui, com espaço para os pets. Bem legal aqui. Parabéns. Legal, inclusive. Mas tá faltando segurança. Uma coisa não justifica a outra. Não foi a primeira vez que eu parei aqui para fazer refeição, né? E mesmo que tivesse a placa, né, para tomar cuidado, para não deixar objetos e pertences no veículo, aqui é uma parada de rodovia. Então muita gente está passando para cá para ir para casa, vindo de aeroporto, com malas, como era o caso dele, né? Ele estava com 2 malas grandes. Não tinha como a gente entrar com mala aqui para fazer refeição, né? Quando a gente deixa o veículo no estacionamento de um ambiente chique como é esse, a gente imagina que a gente vai estar seguro, bonito, né? Aí. Podem ver todo ecológico, todo com plantas de verde. É um espaço muito bonito. Agora, cadê a segurança? Como vocês puderam ver, nós temos várias imagens do motociclista dando voltas, só que se existe tipo de furto, que é igual em todos os casos, né? De notebooks, de equipamentos eletrônicos, e eles estão sabendo o que está acontecendo, eles tinham que colocar placas aqui, olha, não deixe dentro dos seus veículos notebook, nós estamos tendo problema com furto. Mas eles não fazem isso, não dão informação nenhuma e o consumidor fica à mercê do que está acontecendo aqui. E aí, quando tem um furto, eles dizem que não tem responsabilidade. Deixa eu mostrar aqui, segura aqui, a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 130. O que é uma súmula, gente? Para vocês entenderem. Uma súmula é uma quantidade de sentenças que já foram dadas em relação àquele tipo de problema, e aí o Superior Tribunal de Justiça ou outro Tribunal Superior decide para que sejam noteados os juízes em todo o Brasil. Então, essa súmula 130 diz o seguinte: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento. E aí, várias decisões existem aqui em vários estabelecimentos comerciais, como nós listamos aqui. E diz o seguinte, ó: comprovada a existência de depósito aqui é o estacionamento, ainda que não exigido por escrito, o depositário, que é o dono do estacionamento, ou seja, aqui no caso Madeiro, é responsável por eventuais danos à coisa. Depositado o bem móvel, veículo, ainda que gratuito, o estacionamento, se este se danifica ou é furtado, responde o depositário pelos prejuízos causados ao depositante. Quem é o depositante? O consumidor. E aí existem várias decisões, e eu vou ler algumas delas para vocês. Olha, responsabilidade civil, estacionamento, supermercado, furto, ante o interesse da empresa em dispor de estacionamento para angariar clientela, é de presumir-se seu dever de guarda dos veículos ali estacionados, sendo indenizável o prejuízo decorrente de furto. Não só do veículo, mas qualquer coisa que você deixar dentro do veículo. Ou então, como eu disse anteriormente, eles deviam colocar placas dizendo, olha, existe um risco. E esse risco, você tem conhecimento, você vai se precaver. Olha só, consoante a orientação jurisprudencial que veio a prevalecer nesta corte é o Superior Tribunal de Justiça, deve o estabelecimento comercial responder pelos prejuízos, que é o caso deles, causados à sua clientela no interior da área própria destinada ao estacionamento de veículos. Então, conseguiu falar? Conseguiu falar com eles? Consegui. Então, eles pediram para eu informar o número da nossa assessoria de imprensa. Eu, infelizmente, não consigo. Vou ligar para a assessoria. O pessoal passou o telefone da assessoria de imprensa aqui. Vou ligar para eles. Conversar com eles aqui. Michele? Isso. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nós estamos aqui no Madeiro, aqui
da Castelo Branco, e eu estou com 2 consumidores aqui que tiveram o notebook furtado dentro do estacionamento. E não é a primeira vez, nós temos relatos aqui nas minhas mãos de mais outros casos, temos aqui 6 casos do mesmo tipo de procedimento, e o Madeiro em nenhum momento colocou uma placa do lado de fora no estacionamento, dizendo para as pessoas não deixarem nenhum tipo de equipamento eletrônico dentro dos carros, porque eles estão sendo furtados. Como se não bastasse, esse modus operandi desses bandidos, desses criminosos, é de usar um equipamento que impede que o proprietário do veículo, por acionamento em controle remoto, feche o veículo. Então, eles entram no veículo, furtam os notebooks e o Madeiro não se responsabiliza. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, é muito claro, diz o prestador de serviço, e o Madeiro é um prestador de serviço à medida que dá estacionamento, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. E qual é o defeito? A questão da segurança. Aí o texto continua assim, bem como por informações insuficientes sobre a sua fruição e riscos. Qual a fruição e o risco? De não ter informação suficientemente adequada no estacionamento para que as pessoas não deixem nenhum produto dentro do veículo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, pela súmula 130, que existe responsabilidade daquele que dá estacionamento, mesmo que gratuito. Nós queremos saber de vocês o que vocês vão fazer, porque os 2 perderam os notebooks. O teu qual que era? O meu era um Samsung Book 3 360. Tá, quanto vale? R$8.000. Tá. E o seu? Um Dell Inspiron 15, aproximadamente R$2.500 e R$3.500. Bom, são esses os equipamentos que foram furtados. Existem as notas fiscais, eu quero saber qual vai ser a postura do Madeiro. Celso, eles já estão tratando isso nos órgãos oficiais. Eu sei que a gente tem um excelente relacionamento com todos os nossos clientes, a gente preza por isso, preza pela segurança e conforto dentro de todos os nossos restaurantes. E aí a gente também tem uma nota oficial que eu gostaria de enviar para vocês. Não, mas você pode até enviar a nota oficial que você quiser. Quero saber se vocês vão resolver ou não, porque se vocês não vão resolver, eu vou tomar as providências na forma da lei. Não, o Madeiro, como eu falei, o Madeiro está tentando resolver dentro... Não está tentando resolver, não. Não está tentando resolver porque me ligaram. Me ligaram e falaram que não iam fazer a devolução porque não houve arrombamento do veículo. Então, vocês já se posicionaram. Eu tentei entrar em contato novamente ontem para saber se a posição tinha mudado e vocês foram concretos na resposta. A resposta continua a mesma do dia 29. Fizeram por escrito? Não, foi por ligação. Por ligação. Tá. Então, a negativa já existe. Por isso que eu estou aqui. Se não tivesse tido negativa, eu não estaria fazendo uma reportagem, Michele. Entendi. Bom, Celso, assim, eu tô aqui sendo, super honesta e transparente com você dentro de tudo aquilo que eu tenho em mãos. E é o que eu, por agora, consigo te falar. Estamos trabalhando, dentro dos órgãos oficiais para que tudo se resolva da melhor forma. Órgãos oficiais, o que você chama de órgãos oficiais? Só para eu entender. Desculpa, eu não te entendi. Eu queria entender o que você chama de órgãos oficiais. Não, todos os órgãos oficiais dentro daquilo que a gente pode resolver. Tanto a defesa do consumidor, a justiça, enfim. O Madeiro sempre tenta resolver as coisas da melhor forma, buscando conciliação com seus clientes. Mas não é o que parece, Michele. Tem outras reclamações aqui, tem outras reclamações que eu tenho de outras pessoas que estão sendo vítimas desde 2023. Como eu te disse, eles usam o equipamento para impedir que o consumidor feche o veículo, trave o veículo com o controle remoto.
Vocês não dão essa informação para as pessoas no estacionamento, vocês deveriam dar informação suficientemente adequada. Vocês não dão, vocês são responsáveis. Nenhum dos consumidores que esteve aqui, que teve seu notebook furtado, tiveram indenização por parte do Madeiro. Eu quero saber se é essa postura, porque se é essa, eu vou, em primeiro lugar, aconselhar as pessoas a não virem aqui e não estacionarem o carro aqui. É minha obrigação, inclusive, de dizer, não venham ao Madeiro da Castelo Branco, não estacione o carro aqui que vocês podem ser vítima de furto e o Madeiro não se responsabiliza. E eu estou falando publicamente. É meu dever, inclusive. Não, mas... Não, eu entendo, eu conheço o seu trabalho há muito tempo, inclusive já falei com o seu programa outras vezes. Eu sei da sua seriedade, em momento algum estou questionando ou duvidando disso, né? Então, partindo desse princípio, o que eu consigo te dizer é, sim, o Madeiro trabalha para que tudo seja resolvido. Nós esperamos isso, não é o que você espera? É o mínimo, né? É o mínimo que eu espero. Eu tentei diversas vezes entrar em contato para poder fazer um acordo que não fosse prejudicial para ninguém, né? Eu sei que o Madeiro tem uma imagem a zelar e entendo isso perfeitamente, mas eu acho que vocês devem, além do ressarcimento, reforçar a segurança de vocês, né? Porque, como o Celso falou, muito bem dito, foram diversos furtos, não foi só o meu, né? E isso pode continuar acontecendo se vocês não tomarem providências. Pois é, a começar pela informação de que isso pode acontecer aqui. Ou vocês cercam o estacionamento, ou vocês põem cancela. De toda forma, vocês são responsáveis igualmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça. De uma forma ou de outra, você quer o quê? O prazo de uma semana para a gente voltar a falar? A gente pode ser um prazo, pode ser. Tá bom. Então a gente volta em uma semana. Eu espero que a gente consiga a solução do problema e que vocês tomem outros cuidados aqui para que isso não continue acontecendo. É muito simples. Com as câmeras que vocês têm, com o equipamento que vocês têm, vocês vão verificar quais são os veículos que constantemente param aqui e que ficam parados por longo tempo. E aí vocês vão saber que dentro desse veículo, e se vocês acionarem a polícia, vocês vão encontrar equipamentos que impedem que o controle remoto trave os veículos. Aí o que eles fazem? Eles entram no veículo, de acordo com os funcionários aqui do estabelecimento, disseram que realmente viram o furto. Aconteceram várias vezes. Eu liguei de imediato assim que eu percebi o furto, né? Falei com um funcionário de vocês aqui do Madeiro e ele me informou que já tinham acontecido outros casos num prazo muito curto. Isso foi o que me levantou a suspeita de pesquisar no Google e descobrir que isso acontece com muita frequência. Agora, eles te disseram que viram nas câmeras? Sim, falaram que visualizaram nas câmeras o furto, mas que infelizmente não podiam fazer o ressarcimento porque o carro não foi arrombado. É como se estivesse dizendo que eu facilitei o furto, né? Ao deixar o meu veículo aberto, e eu sei que eu não deixei. Eu sei que eu travei. Na verdade, é esse equipamento que impede que qualquer veículo que esteja na área em que o equipamento funciona, que sejam travados. Vocês estão sabendo disso, vocês têm acompanhado outros casos, está na hora de vocês tomarem providências para evitar que outras pessoas sejam vítimas também, tá bom? Eu vou aguardar uma semana e volto a falar com você, Michele, tá bom? Combinado, Celso. Estou aqui à disposição. Obrigada por ter ligado. Enfim, esse é o meu celular. Continuo aqui à disposição. Tá bom. A gente vai aguardar uma semana, tá bom? Muito obrigado, Perfeito. Viu? Tá bom. Eu que agradeço. Até logo. Vamos aguardar uma semana, gente? Ver se a gente resolve isso. Se não resolver, a gente vai tomar as providências na forma do que a lei estabelece. Não vai ser o primeiro caso de vocês, não vai ser o último. Mas em todos os casos, nós sempre ganhamos, tá certo? Então nós vamos buscar os direitos de vocês. Se o Madeiro não resolver o problema, vai ficar com a imagem bem arranhada. O que não está nem um pouco bom para a empresa, que já está com sérios problemas. Então vamos ver se a gente consegue resolver, tá bom? Nós estamos aqui do lado externo agora para verificar onde é que estão as câmeras aqui e onde nós temos informações a respeito. Então, preciso olhar com calma aqui para ver onde é que eles têm câmeras de monitoramento aqui, para ver como é que eles monitoram. Estou tentando achar aqui. Tem algumas ali, ó, no meio do... mas aqui no caminho... Não pega os carros. Não pega os carros. Aqui, ó, aqui a gente tem... Estou vendo aqui
temos câmeras aqui, ó. Tem câmera aqui, mas só pega um pedacinho do... Tem muita vegetação que eles plantaram para mostrar que é um restaurante ecológico. Ali também tem. Então, esse espaço aqui interno, onde nós estamos, tá coberto. Aí aqui em cima tem essas câmeras. Mas eu não sei do lado de fora. Vamos analisar aqui. Vem cá comigo. Vamos ver, a gente está procurando também junto comigo. Ó, tem uma ali embaixo no poste de iluminação, perto da placa do posto aqui, mas eu não sei se aquela pertence ao Madeiro ou não. Ah, tem outra ali, naquele outro poste lá embaixo, tem algumas câmeras. O carro estava aqui, né? Exatamente aqui. Onde está esse vermelho? Vermelho. Tá esse vermelho. Ó, câmera voltada para cá. Aqui dentro eu não estou vendo nenhuma. Existem câmeras de monitoramento, sim, mas não em todos os lugares, garantindo a segurança. Então, o bandido... Olha lá. O bandido... Olha, aqui tem um segurança que fica rodando aqui o tempo todo, de um lado para o outro, mas isso não impediu os furtos. O que devia ter aqui, gente, era a informação de que as pessoas não deixassem bolsas e absolutamente nada dentro dos veículos. As pessoas que deixam equipamentos, bolsas dentro dos veículos, olha aqui, ó, esse carro aqui tem bolsas dentro do carro, ele pode ser vítima de um furto. Vamos aguardar aí o resultado do Madeiro e a gente volta para dizer o que aconteceu para vocês. Tá bom assim, provisoriamente? Provisoriamente, sim. Tá, provisoriamente? Tá? Esperamos, aguardamos. Vamos aguardar, a gente volta. Tudo bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, até que eles deem a solução. Depois a gente volta para dizer o que aconteceu. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.